Bom dia, boa tarde, boa noite, paciência. Paz do Senhor para a sua vida, a vida dos seus familiares e amigos. Eu estou falando assim porque eu não sei quando você vai estar vendo o nosso vídeo. Eu espero que você veja dentro do nosso horário combinado. Obrigado por você estar nos recebendo no aconchego do seu lar. Muito obrigado por você ceder alguns minutinhos preciosos da sua atenção. Se você quiser, você também pode estar compartilhando o nosso link e ajudar a divulgar a nossa EBD especial. Hoje, sem muito anúncio, todos vocês já se acostumaram e já sabem como funciona a proposta da EBD online, então não preciso repetir algumas coisas de praxe. A EBD está sendo bem divulgada, anunciada nas lives, já foi falado do nosso bate-papo, já foi explicado por que estamos usando esses temas atuais, e vamos levando assim, amados, até quando for a vontade do Senhor e cessar isso tudo. Assim que isso tudo passar e voltarmos às aulas no tempo, nós vamos voltar para a nossa revista Panorama do Novo Testamento. Ela não foi deixada para trás, não. Como esse momento de pandemia é diferenciado, foram selecionadas lições mais propícias a esse momento de confinamento. De mais família, mais a sós com Deus. Porém, passando isso tudo, nós e todas as classes de EBD vamos voltar às lições normais. Aproveitando essa hora de anúncios, para reforçar um pedido. Se você ainda não respondeu, participe da nossa pesquisa de satisfação. Nós precisamos saber o que você está achando desta EBD. Se você está gostando, se não está gostando, o que podemos melhorar. O link já está lá no nosso grupo de Zap. Eu desde já agradeço a todos que já responderam. Nós já fizemos, inclusive, uma reunião virtual com os professores, especialmente para debater algumas coisas que vocês colocaram lá. Então, desde já, o meu muito obrigado. Amados, desde já perdoe as nossas falhas, se o áudio não ficar bom, se a imagem não ficar legal. Ao vivo em casa é assim mesmo, se o slide travar. Tudo está sendo novo para vocês, está sendo novo para nós também. Então, orem muito por nós, queridos. Para isso chegar até vocês não é nada fácil. Então, para a gente dar prosseguimento à nossa aula, olha aí, ó. Nossa tradicional campainha. Se o diácono Adilson tocou a campainha, é sinal que já falei demais. Então, amados, aí mesmo no seu lugar, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações e se acomode com reverência como se estivesse na casa do Senhor, ao lado do seu irmão. E vamos orar para a gente ir para a lição de número 7. Vamos orar para a gente ir para a lição de número 7, como controlar a ira. Oremos. Seu Deus eterno Pai, cuida de nós, Pai. E essa aula para aprender da Tua Palavra, a aula é Tua. Faz o que lhe apraz, Deus. Mostra-nos o que devemos fazer para controlar a nossa ira. E nós sabemos que todos esses temas foram selecionados, Senhor Deus, e autorizados por Ti, Pai. Agora usa cada professor. E usa-nos agora nesse momento, Pai. Prepara o coração para receber Tua preciosa semente. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos voltar aqui. Vamos agora para o nosso alvo da lição. Esse é o alvo da nossa lição de hoje. O aluno será capaz de compreender que é necessário não se deixar dominar pela ira, perceber que é possível irar sem pecar, e agir de maneira adequada ao se irar, exercendo o domínio próprio. Esse é o objetivo, o alvo da lição, aquilo que nós vamos tentar passar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o nosso título da lição número 7, como controlar a ira. E como diriam os antigos, vamos começar do começo. E só aqui no próprio título da mensagem, do nosso estudo, eu já começo a aprender algumas coisas muito importantes. Como controlar a ira. Vamos abrir então a nossa aula analisando esse título aí. Vamos lá, vamos analisar algumas coisas. A primeira coisa a se pensar aqui, inicialmente, é controlar. É a primeira coisa que a gente vai abordar. Controlar. Vamos falar um pouco sobre isso. A lição veio trazer para nós, amados,
uma reflexão de como controlar a ira, como dominar a ira, como apaziguar esse sentimento. A lição não veio pregar o fim da ira ou o fim da raiva, porque isso não existe. Da mesma forma que não existe o crente que não peca. Da mesma forma que não existe o crente que não peca, não existe o crente que não sente ira ou não sente raiva. Não existe. Por mais calmo que você seja, você em algum momento vai se irar. E ainda fazendo um paralelo entre pecado e ira, só porque nós somos pecadores, nós temos que nos conformar com isso? Não. Claro que não. Nós já falamos isso em lições anteriores. Nós não podemos agir tipo, quer saber? Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou pecador mesmo, Ele me entende, eu vou meter o pé na jaca e Ele vai me perdoar. Nós já vimos que não é assim. Nós já vimos em lições anteriores que nós devemos viver lutando contra o pecado. E com a ira é a mesma coisa. Só porque todos nós nos iramos, não quer dizer que nós temos que aceitar isso com naturalidade, com normalidade, com tranquilidade. Claro que não. Mas, infelizmente, tem alguns que aceitam a ira até com certo prazer de vanglória. Quantas vezes você já não viu ou ouviu esse tipo de papo? Vindo até de crente. Conversas tipo assim, ó. Meu irmão, não pisa no meu calo, não. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Comigo eu roda baiana, é barraco mesmo. Eu dou um boi para entrar na briga, mas só que eu dou 2 boi para não sair dela. Comigo é bateu, levou. Quem deu a outra face foi Jesus, eu não sou Jesus. Eu não levo prejuízo para casa. Eu não deixo barato, não. Eu sou assim, irmão, é meu jeito. Você já não ouviu isso, irmão? Vou melhorar, então. Será que eu mesmo já não falei isso? Já não andei falando isso? Pensa aí, você e Deus. Existem pessoas que tomam isso como normal e dizem, eu sou assim. Só que quando eu digo eu sou assim, só falta falar, a culpa é de Deus. Foi Ele que me fez assim. É minha característica. Então a culpa é de Deus. Ou alguns podem até pensar e dizer agora, né? Vai dizer que você nunca se irou, diácono. Deixa de ser hipócrita. Calma, meu povo, calma. Respira aí. Respira, calma. É isso que a lição vai tratar conosco. O controle da ira. Como controlar a ira? A lição não vai pregar o fim da ira. A lição veio dizer que se você controlar a ira, ela vai ficar no nível aceitável para todos. Aceitável até para Deus. Até Deus pode compreender e entender uma ira controlada. Mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente. A lição não veio vender uma propaganda enganosa dizendo, meus irmãos, após essa lição, você nunca mais terá ira ou raiva. Não é isso. Ninguém está aqui para mentir para você. Assim como somos pecadores, mas temos que, dia após dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, lutar contra nós mesmos para reduzir ao máximo o número de pecados nas nossas vidas, assim temos que fazer a mesma coisa em relação à ira. Dia após dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, lutar contra nós mesmos para reduzir ao máximo a ira que existe em nós. Vai acabar com a ira? Não. Mas ela tem de estar sob controle. Ela tem de estar debaixo do jugo do Senhor. A ira tem de estar em um estado tolerável. Então, a primeira coisa que aprendemos só com o título é: não dá para acabar com a ira, mas ela precisa ser controlada. Ela precisa ser dominada. A segunda coisa que eu aprendo, e ainda está no título, e também algumas vezes causa bastante confusão, é essa parte aqui. Ira. Como controlar a ira? Mas o que afinal é a ira? Ira é a mesma coisa que raiva? Vamos lá então. Vou colocar uma das várias definições que temos no dicionário, no nosso dicionário do dia a dia,
sobre ira. Vou botar uma das definições. Aí uma da nossa definição de ira. Cólera, raiva, sentimento agonizante da qual o indivíduo passa a ser dominado pela raiva, emoção excessiva, paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. Essa é uma das definições que nós encontramos de ira. Então, amados, percebam que na própria definição de ira cita a palavra raiva 2 vezes. Ó, raiva, cólera, raiva, e mais aqui, ó, dominado pela raiva. Então, queridos, raiva e ira são sinônimos. Raiva, cólera, chateação, zangado, aperreado, irado e coisa do tipo são tudo a mesma coisa. É óbvio, amados, que existe, inclusive, aqui entre nós, profissionais da área clínica, psicólogos, que podem ter uma definição melhor do que essa, mais correta, e até mesmo devem conseguir escalonar valores maiores ou menores entre essas palavras. Um exemplo, sei lá, zangado é abaixo de raivoso, que é abaixo de irado, que é abaixo de ódio, sei lá. Eu não estou dizendo que isso não existe, apenas que isso não será tratado aqui desta forma. O nosso objetivo aqui não é uma abordagem clínica, é uma abordagem teológica. Ok, amados? Só para deixar claro isso. E para a Bíblia e para Deus, não importa o nome que você dê, raiva, cólera, chateação, zangado, aperreado, irado, ou o que for, você não pode viver assim. Você não pode permanecer com esse sentimento constantemente. Ele tem de ser dominado, controlado. Ira não controlada vira pecado. Então já aprendemos até aqui 2 coisas. Primeiro, é impossível não se irar, mas é possível controlar a ira. 2, para Deus, ira e raiva é a mesma coisa. Então, para iniciar, nós já aprendemos essas 2 coisas. Vamos avançar mais um pouco para o versículo que é o texto base da lição. Esse aqui é o texto base da lição. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim, na versão NAA: fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Isso na NAA. Em algumas outras versões, que muitas vezes é conhecida, né? Irai-vos, mas não pequei. Mas vamos usar a NAA, que é a igreja está nos usando. Então, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Talvez você dirá ou pensará assim: como assim, irmão? Eu não entendi esse versículo. Nós estamos falando desde o início que ira é errado, raiva é errado, que eu tenho que controlar a ira. Agora vem esse versículo de Efésios e diz: fiquem irados. Manda eu ficar irado. Agora eu fiquei confuso. Talvez você possa estar passando isso na sua cabeça. Mas não tem confusão nenhuma, amados. Na verdade, está reforçando o que já falamos. O que Paulo está falando aos Efésios é o seguinte: vocês podem até ficar irados. Isso não é o maior dos problemas. Mas não pequem. Esse é o problema. Em seguida, Paulo explica a sua afirmação no próprio versículo. Quando ele está dizendo aqui: não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Se você deixar o sol se pôr sobre a ira de vocês vai virar pecado. Aí dá ruim. Paulo está dizendo: vocês podem até por um descuido, um deslize, se irar. Mas se vocês ficarem nesse estado de ira por muito tempo, se vocês alimentarem isso e não lutarem contra esse sentimento, vocês vão dar lugar ao diabo.
Esse é o problema da ira. Queridos, esse termo sol se pôr é passar o dia. Significa estágio de tempo prolongado, coisas demoradas. Então o problema não é você se irar. O problema é você viver constantemente em estado de ira. Pois aí você estará dando lugar ao diabo. E com isso, Paulo lança um grande desafio para todos nós. Assim, no popular, nas minhas palavras, Paulo fala mais ou menos o seguinte ali em Éfeso. Eu até aceito a ira de vocês, mas não peque. Eu até aceito a ira de vocês, mas não peque. Não é isso que ele tá falando lá? Fiquem irados, ó, tá até aqui. Fiquem irados e não pequem. E agora, irmãos? Como analisar se a minha ira me fez pecar ou não? Como saber se a minha ira está controlada ou não? Como saber se Deus tolerou ou entendeu a minha ira? É o nosso próximo assunto, que vamos entrar agora. A ira que Deus tolera. Vamos falar um pouco agora sobre isso. Então, se o apóstolo Paulo disse, nós acabamos de ler, ainda está bem fresco na nossa cabeça, fiquem irados e não pequem, fiquem irados, mas não pequem, se ele aponta a possibilidade de irar e não pecar, quer dizer então que existe algum tipo de ira que Deus tolera e entende. Ele não quer dizer com isso que nós podemos irar e está tudo certo. Não é isso. Nós não podemos sair por aí irados só pelos nossos motivos serem aparentemente justos que Deus vai tolerar. Não é isso. Tolerar não significa que Deus aceita a ira numa boa. Tolerar não quer dizer que existe um sentimento de satisfação na tolerância por parte de Deus. Nada disso. Tolerar significa apenas que Deus entendeu a justificativa da nossa ira. Entendeu o fator motivador da nossa ira. Só isso. Ele não aprovou a ira. Ele não ficou feliz com a ira. Mas ele entendeu. Isso não quer dizer que a ira é boa, ou é algo tranquilo, ou tira um peso de erro sobre ela. Nada disso. Apenas que dizer que existem iras que Deus entende, que são toleráveis e são compreensíveis. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos de iras que Deus entende. Iras que são toleráveis e compreensíveis. Vamos começar a entender. Vamos começar a entender citando o próprio Jesus. Vamos lá mais um pouquinho. João capítulo 2, versículo 15. Texto falando sobre Jesus no templo. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. Olha o que Jesus fez ali no templo com o pessoal que estava vendendo. Olha a ira de Jesus. A revolta, a raiva com aquela situação no templo do Senhor. E aí eu pergunto a vocês, e aí? Jesus pecou? Hein? Jesus pecou? A Bíblia diz que ele foi o único que não pecou. E talvez agora você pense, rapaz, agora eu estou confuso, agora eu me confundi. Mas como ele não pecou se ele se irou? A resposta está em tudo que nós já falamos até agora. A resposta está nas motivações da ira de Jesus. Ele se irou. Mas a ira dele teve justificativas ou não? A ira de Jesus teve motivações nobres ou não? Como o motivo, a motivação foi cumprir a vontade do Pai, essa ira não é considerada pecado. Então bate com o que foi falado por Paulo aos Efésios, então. Tem como se irar e não pecar.
Olha o exemplo de Jesus. Outro exemplo. O próprio Deus Pai. Vamos andar. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria, porque por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o texto. Diz aí que vem a ira de Deus. Ué, irmão, Deus se ira? Irmãos, estamos no tempo da graça, tempo da misericórdia. Mas isso não quer dizer que Deus está feliz ou satisfeito com a vida dos seus filhos, não. Aquele que pede perdão de todo o coração, ele perdoa. Isso é fruto da sua graça. Mas ele perdoa porque ele te ama. E não porque ele aprova o que você anda fazendo. É diferente. A Bíblia fala, e é muito clara nisso em várias passagens, que Deus abomina o pecado. Deus detesta o pecado. Deus tem ira. Sim, ele tem ira do pecado. Mas ele te ama tanto que se você pedir perdão de todo o seu coração, ele te perdoa. Mas ele continua tendo o mesmo sentimento de ira contra o seu pecado. Ele tem ira sim. Deus tem ira sim. Então perceba o seguinte. Jesus se irou. Deus se irou. E ambos iraram e não pecaram, devido aos fatores que motivaram e justificaram as suas iras. Você deu para entender? Ah, mas você pode dizer, mas usar Jesus e Deus como exemplo é fácil, né, irmão? Ok, então vamos a outros exemplos bíblicos. Vamos ver mais um aqui. Agora falando de Moisés. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, uma passagem muito conhecida, Êxodo capítulo 3, versículo 19, Moisés ficou muito irado. Vocês viram aqui? Muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Irmãos, imagina essa cena, irmão. Você está lá no monte falando com Deus, Deus falando contigo, dando as tábuas da lei. Você talvez com um pensamento longe, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, o povo dele está lá me esperando para adorar o Senhor, o povo está lá cultuando a Deus enquanto eu estou aqui. E o povo fez uma imagem de escultura, um bezerro de ouro para se prostrar e dizer, agora esse é o nosso Deus. Enquanto isso, Moisés lá buscando a face de Deus, e aqui embaixo farra e uma série de coisas, idolatria. Você imagina essa cena, querido, ele descendo ali com as tábuas da lei. Que visão terrível Moisés teve daquele arraial, daquele povo. E o texto falou, Moisés ficou muito irado, muito. Querido, a ira de Moisés foi tanta que ele quebrou as tábuas da lei. Ele ficou tão indignado e desesperado que ele quebrou as tábuas da lei. Ele subiu para isso, chegou e quebrou. Ele se irou, ele ficou revoltado. Ele se irou. Mas eu pergunto, foi ou não foi uma ira justificada? Uma ira compreensível? Em momento algum Deus repreendeu Moisés por isso. Repreendeu ele por outras coisas. Mas por ter se irado, nunca repreendeu. Outro que se irou e não pecou. Se irou e não pecou. Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim, quando porém Cefas é Pedro, quando porém Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram,
começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Querido, isso aqui é uma ira de Paulo. Amados, não sei se você entendeu aqui o contexto. Olha essa tensão que estava acontecendo no texto. Quando ele está dizendo aqui, ó, face a face. Porque Pedro havia se tornado repreensível. Querido, esse face a face que está dizendo, querido, foi olho no olho. O clima esquentou, ó. Ficar assim, ó, pertinho um do outro. Porque Paulo estava tomado de ira. Mas por motivo justo. Por que estava acontecendo no contexto dessa passagem? Pedro estava fazendo diferenciação entre judeus e gentios. É por isso que ele está falando. Antes, quando ele andava com o pessoal da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Agora se afastou. Pedro estava agindo de preconceito. Pedro não entendia que o evangelho deveria ser pregado aos gentios. Pedro não entendia isso. Paulo já pensava o contrário. Aí, meu irmão, o clima esquentou entre Pedro e Paulo. Mas a ira que os dois tiveram não se tornou pecado. Tanto que desse bate-boca, claro que tudo sob o controle de Deus, foi aonde teve início o pensamento de se pregar o evangelho aos gentios. Todas as coisas cooperam. Então, a ira de Paulo foi uma ira justificada, pois tinha o foco a pregação genuína do evangelho de Cristo Jesus a todos. Então foi uma ira justificada. Então, amados, esses foram só alguns poucos exemplos de iras toleradas por Deus. Tem várias outras passagens. Exemplos de iras toleradas por Deus, iras compreensíveis, iras que não se tornaram pecados. Nenhum exemplo que eu citei agora de ira se tornou pecado. Alguns teólogos, em alguns estudos, tratam até a ira como uma energia dada por Deus. Eles chegaram a essa conclusão porque se dependêssemos de nós mesmos, nós nunca iríamos, por exemplo, nos irar contra o pecado. Nós nos iramos contra o pecado? Nós íamos nos irar com uma série de outras coisas, menos com o pecado. Então essa energia, essa ira que você sente contra o pecado, a gente sabe que não é todas as vezes, né? Mas essa ira que muitas vezes a gente sente contra o pecado, não por outras coisas, mas pelo pecado, às vezes quando nós sentimos, essa ira foi uma energia dada por Deus para nós. Uma energia dada por Deus e regida pelo Espírito Santo. Essa energia vem de Deus. O problema é dominar ela. Com isso, alguns teólogos começaram a tratar essas iras como de Jesus, essa ira de Moisés, essa ira de Paulo, começaram a tratar como uma ira, entre aspas, santas. Essa palavra não existe na Bíblia, ira santa. Mas os teólogos, eu não vejo problema nenhum tratar assim, começaram a tratar como uma ira santa. Porque é uma ira direcionada contra o pecado. Portanto, uma ira com motivos compreensíveis diante de Deus. Aí talvez você diga, meu irmão, mas todas as vezes que eu me iro, eu também estava com a razão. Todas as vezes que eu me iro, eu tinha um bom motivo também. Poxa, pegaram meu lugar na fila do banco. Poxa, não é um bom motivo? Poxa, pisaram no meu pé lá no trem. Poxa, não é um bom motivo para eu me irar? Pô, meu time perdeu ontem de goleada. Não é um motivo justo para me irar? Não, tudo bem. Eu respeito isso. Só que agora compare essas coisas, esses motivos que te fazem irar, e compare com alguns dos exemplos que citamos há pouco. Note que nenhum desses exemplos bíblicos de ira santa, nenhum desses exemplos envolveram uma autodefesa, uma ira em causa própria. Nenhum dos exemplos tinha uma ira em causa própria. Todos os exemplos citados daqueles que iraram foram ira em defesa de outras pessoas, ou em defesa de um princípio, ou de uma moral. Se as nossas crises de ira são em direção de algum desses fatores citados nos exemplos, então
A nossa ira é tolerada por Deus. É entendida por Deus, é compreendida por Deus. E mais uma vez, deixando o alerta. Se irar, mesmo com justificativa, querido, é errado. Ninguém está falando que ira não é errado, não. Se irar, mesmo tendo justificativas ou motivos, é errado. Nós temos que fazer o máximo para não se irar. Mas caso aconteça, caso venha a irar, a justificativa ou os fatores motivacionais da ira podem ou não torná-la tolerável aos olhos do Pai. Entenderam, queridos? Só para ficar esse alerta e não pensarem que a ira é boa. Se acontecer, justificativas ou fatores podem ou não torná-la tolerável aos olhos do Pai. Se a sua justificativa for sincera e honesta, de coração, com motivações corretas, se for de curta duração, curto período, a sua ira não é pecado. Nesse ponto da aula, talvez você possa estar pensando assim: olha, agora depois de tudo que o irmão está falando desde o início, depois de alguns textos bíblicos que eu li, até que esse assunto de ira não é tão grave assim não. Eu pensei até que ia ser pior. Eu já aprendi que todo mundo se ira, eu já aprendi que Deus tolera a ira, aprendi que ira às vezes nem pecado é. Então esse papo nem é tão grave assim. Não preciso mudar nada no meu temperamento não. Olha, se por acaso você está pensando assim, lamentavelmente você está muito enganado. Uma pesquisa diz que 50% das pessoas que vão a consultórios para pedir aconselhamentos têm problemas com ira. A ira pode destruir a comunicação, acabar com relacionamentos, arruinar a alegria e a saúde. E é muito comum que pessoas tentem justificar a sua ira ao invés de buscar mudança. A ira pode causar depressão e irritabilidade com qualquer coisinha, e geralmente com coisas que não tinham nada a ver com o problema original. Então, amados, ira é coisa muito séria. Se por falarmos de algumas exceções de iras santas anteriormente, querido, isso não muda nada. Ira é coisa muito séria. E temos vários versículos falando sobre isso. Vários versículos falando sobre as consequências da ira, as consequências da ira não controlada. Tem vários versículos falando da ira que é pecaminosa. Eu vou escolher só alguns aqui, mas vocês vão perceber. Em nenhuma das passagens selecionadas vai falar de uma ira justificável, ou de uma ira santa, ou uma ira com motivo. Todas as passagens aqui selecionadas vão mostrar uma ira pecaminosa, para você ver a diferença. Vamos ver aqui alguns textos, são vários textos, eu vou botar para você ver o que eu estou falando. O primeiro texto, Provérbios 29:15. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Então o sábio domina a sua ira. O tolo se esparrama a sua ira. Esse é um texto. Vamos outro. Provérbios 27:3. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada que as duas. Essa não é a ira santa, é a ira do insensato. Aqui para mostrar a gravidade, querido. É mais pesada que uma pedra. Essa é a ira ruim. Tem vários outros textos. Olha esse, Provérbios 21:19. Lá em Provérbios fala muito sobre a ira. Olha esse. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Olha isso. É melhor morar numa terra deserta do que uma pessoa irada, uma pessoa raivosa. Olha como é uma coisa séria, querido. Olha como é uma coisa séria. Vamos andar mais um pouquinho. Provérbios 29:22. A pessoa colérica, ou a pessoa irada,
provoca discórdias. E quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Olha aí, você que é pavio curto, eu sou pavio curto, não encosta em mim não. Você multiplica as transgressões. Você é uma pessoa que provoca discórdias. Essa ira não controlada não é boa. Não é boa. Tem vários textos, querido. Olha esse conhecido, Salmo 37:8. Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite. Olha aqui. Certamente isso acabará mal. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Afirmação do salmista. Se você não controlar a sua ira, você não abandonar isso e ficar se irritando, isso vai acabar mal. Outro. Isso. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó. Gênesis capítulo 49, versículo 7. Repare aqui, ó. Maldita seja a sua ira, pois era o quê? Intensa. Maldita seja a sua ira, pois era intensa. Não era controlada, querido. Não está se tratando aqui, nenhum dos versículos aqui está se tratando de uma ira com motivos nobres, uma ira com justificativa. São iras pecaminosas, iras intensas, iras ardentes. Você quer mais exemplo? Eu dei exemplos da ira tolerada, mas a ira que é pecaminosa tem muito. Vamos lá. Tiago capítulo 1, 19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para quê? Para ficar irado. Olha o conselho de Tiago. Seja uma pessoa pronta para ouvir. Agora, para falar e para ficar irado, devagar. Ouve primeiro. Depois você fala. Tenta não ficar irado. Outro. Eclesiastes 7:9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Olha isso, amado. Para que quer tomar atitude logo, quer fazer, quer acontecer? Para quê? Isso é coisa de tolo. Isso é coisa de tolo. Outra vez, Tiago, capítulo 5, 19 a 21, um pouquinho maior. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes e o quê? Iras. Iras. E continua. Discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, esses foram alguns versículos falando da ira pecaminosa. Sem muito o que falar, né, amados? Textos bem claros e todos eles condenando a ira e mostrando as consequências da ira. E repare a gravidade desse último, de Tiago capítulo 5, 19 a 21. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E entre essas tais coisas está a ira. Então, amados, ira é uma coisa muito grave. Não brinque com isso, é uma coisa muito grave. Quem apresenta em sua vida uma ira que foge às exceções que falamos, que foge à tolerância que o Senhor espera e deseja, e é totalmente fora de controle, você está descumprindo o que Paulo pediu. Fiquem irados e não pequem. Ao contrário, nós estamos fazendo o seguinte, estamos irando e pecando. Bem, amados, acho que já falamos bastante.
já lemos bastante, já demos bastantes exemplos, já vimos os prós e contras da ira, mas ainda não respondemos a pergunta lá do título, né? Como controlar a ira? Como controlar a ira? Ele não tem uma fórmula. São inúmeras coisas para se fazer. E um dos requisitos fundamentais para a ira não virar pecado é controlar a ira. Então vamos ver 5 passos para controlar a ira. Você vai dizer, tem mais, irmão? Tem, mas vamos falar só 5. Vamos trabalhar 5 passos para controlar a ira. Primeiro passo. Está aí, ó. Para controlar a ira, decida dominá-la e não ser dominado por ela. E aí volta novamente mais um texto de Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Se nós não controlamos a nossa ira, nós somos tolos. Nós temos que buscar ser sábio. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que temer o Senhor para conseguir dominar a nossa ira. Nós precisamos aprender a dominar o nosso temperamento. Pare de dizer que não consegue e comece a dizer que em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso dominar a minha ira, sim. Vamos parar de dar desculpas e justificativas para a nossa ira. Decida dominar a sua ira. Não deixe que ela domine você. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Para controlar a ira, pense bem antes de reagir. Pense bem. Mais um Provérbio 29:11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Querido, acabamos de ler também o texto de Tiago. Nós temos que ser prontos a ouvir. Falar e irá é depois. Então pensa bem. Antes de você querer responder logo, você pagar a mesma moeda, pensa bem. O tolo mostra logo a sua ira, o sensato se cala. Não se cala de omitir, não, se cala naquele momento. Ele domina a situação. Nunca responda impulsivamente, querido, nunca. Retardar e esperar é um grande instrumento para a gente controlar a ira. Conta até 10, querido, conta até 20, conta até 30. Respira fundo. Reflita bem antes de você esboçar a sua reação. Dê a você mesmo algum tempo de parada, algum tempo de reflexão, um tempo de você analisar tudo ao redor e pensar melhor sobre o assunto. Depois você reage. Depois você dá uma resposta. Eu lembro que certa vez aconteceu comigo, quando eu trabalhava consertando impressoras, eu estava enrolado numa coisa que eu não estava conseguindo resolver, estava gastando muito tempo. Eu liguei para o meu supervisor para pegar alguma orientação técnica, algo de manual ou algum tipo de procedimento. E eu me espantei quando ele falou assim, vou te falar para você fazer um negócio que tu vai resolver isso daí. Vai tomar café. Eu falei, não, Leandro, eu estou falando sério, me passa como que eu tiro essa peça aqui que eu não estou conseguindo. Não, eu também estou falando sério, vai tomar café. Está muito nervoso. E eu fui tomar café, e você acredita que quando eu voltei do café eu tirei a peça? Era só analisar, parar, antes de tomar uma decisão. Pensar bem, antes de reagir. Terceiro passo. Para controlar a ira, expresse sua indignação de forma apropriada. Para controlar a ira, expresse a sua indignação de forma apropriada. Querido, o problema muitas vezes da ira não é que a justificativa é errada ou a motivação é errada. Tem vezes que você não está sabendo só falar. Muitas vezes o problema está em saber expressar a sua indignação corretamente de forma apropriada. Uma forma que seja capaz de promover a reconciliação. Tem vezes que, numa situação de ira, você pode estar até com toda a razão do mundo, mas você pode não saber passar isso. E aí você grita, discute, gesticula e usa as palavras inadequadas e perde a razão numa coisa que você tinha razão. Então, para controlar a ira, a gente tem que saber expressar a nossa indignação de forma apropriada.
um simples abaixar de tom de voz ou uma escolha melhor de uma palavra já muda todo o contexto de uma conversa. Quarto passo. Para controlar a ira, decida transformar a sua mente. E aí um texto muito conhecido de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para controlar a ira, você tem que controlar a sua mente, transformar a sua mente. Se você quer mudar a maneira como você age, você precisa mudar a maneira como você pensa. Se você age com ira, é porque tem sentimentos de ira dentro de você. Por isso, a Bíblia nos ensina a decidir pela transformação da mente. É só dessa maneira que nós podemos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Controle a sua ira, decidindo transformar a sua mente. Quinto e último passo. Para controlar a ira, construa relacionamentos com gente paciente. Construa relacionamentos com gente paciente. Mais um provérbio, provérbio 22, 24 a 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha isso, querido. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem você facilmente se ira. Você vai acabar sendo contaminado. A ira é contagiosa. Você pode ser contaminado por alguém com ira. Tente se cercar de pessoas pacientes, pessoas de bem. Construa relacionamentos com gente paciente. Afaste-se dos murmuradores, dos caluniadores, dos críticos de plantão, das pessoas que vivem sempre iracundas. A tendência é de, muito em breve, você se tornar uma delas. E é isso, amados. Não é fácil, mas são esses os 5 principais passos. Temos outros, mas são os 5 principais passos para controlar a ira e não chegar a pecar. 5 passos. Decida dominar a ira. Pense bem antes de agir. Se expresse corretamente, use as palavras adequadas. Busque transformar a sua mente e construa bons relacionamentos. São esses 5 passos. Então, já indo para o fim, queridos, para concluir, a ira precisa ser mantida sob controle. Se não conseguirmos nos controlar emocionalmente, podemos abrir uma brecha para que o inimigo coloque o que é de pior em nosso coração. Nós precisamos aprender como está escrito lá em Tiago e estarmos prontos para ouvir e tardio para nos irar. Para controlar a ira, precisamos buscar a comunhão com Deus, orar e obedecer aos ensinos bíblicos. Precisamos amadurecer espiritualmente, e isso através da santificação de nossas vidas. Amém, queridos? Então, para encerrar, eu deixo com vocês um videozinho de 4 minutinhos. Só isso. Resumindo tudo que já falamos. É sempre bom ouvir uma outra pessoa reforçando o mesmo assunto que nós já tratamos. E já me despeço de vocês, aguardando vocês lá no grupo do Zap, às 20 horas, para o nosso bate-papo. Então, vou deixar esse videozinho aí para vocês fazerem um resumo da nossa aula. E lá no grupo, quando o grupo fechar e acabar o nosso bate-papo, eu vou deixar mais um desafio para vocês, que nem eu fiz da vez passada. Eu vou deixar mais um desafio. E também vou deixar para vocês mais 2 livros grátis para vocês baixarem. Então vai ter lá um desafio e 2 livros grátis para vocês baixarem. Então mais tarde lá no grupo, eu vou deixar lá um áudio e eu vou estar explicando melhor tudo isso que eu falei. Combinado assim? Então, um abraço, Deus abençoe vocês. Eu vou passar o vídeo aqui, fica aí. Fique com o vídeo e
Deus abençoe a todos. Lá em Efésios 4:25. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por um lado, a Bíblia parece aprovar a ira, quando diz irai-vos, Efésios 4:26. Por outro, parece desaprová-la, incluindo-a na lista das obras da carne, Gálatas 5:19-20. Solução. A ira em si não é necessariamente uma ação errada. De fato, a ira diante do pecado definitivamente é uma ação correta. Jesus irou-se diante da incredulidade e da hipocrisia. Mateus 23, nós temos João 2, de 13 a 17. Se Jesus nunca pecou, significa que se irá contra o pecado não é errado. Deus ira-se diante da perversidade da apostasia, conforme Êxodo 4:14 e Números 11:1. O que é errado não é irar-se diante do pecado, mas pecar com ira. Ou seja, há um bom sentido e um mau sentido na coisa. Como a questão da bebida. A questão da bebida, o pecado não é você tomar um copo de vinho, mas o pecado é você se embriagar com vinho. Ou seja, você sabe que você não pode nem com uma tacinha e você beber. Percebeu? Ou você beber a ponto de ficar bêbado. Certo? Nós sabemos que a pessoa que ela tá embriagada, ela não tem domínio sobre os atos dela. Então, entendem? Então é a mesma coisa aqui na ira. Então nós temos dois tipos de ira que a Bíblia retrata. Nós temos a boa ira e nós temos a ira má. A boa ira, ela é a correta indignação sobre uma injustiça ou sobre algo errado. A boa ira, ela está sob autocontrole. Você tem controle na ira. Você fica bravo com uma certa situação, você não aceita uma certa situação, você protesta, mas você tem autocontrole no que você está fazendo. Não é o cara que perde a cabeça e já sai chutando tudo. Vocês já viram o que acontece. Ira diante do pecado. Em outras palavras, ira diante de injustiças. Ira diante de coisas erradas que estão sendo feitas com você. Como uma expressão espiritual, ou seja, nós não aceitarmos uma determinada situação, nós não admitirmos uma determinada situação. Agora existe a ira má. A ira má são rompantes de fúria. Como eu disse, quando você desce o pé em tudo, por exemplo, desconta as coisas em cima das pessoas, quando você ofende, quando você briga, sem um pingo de autocontrole, quando você perde o controle, você acaba indo para as vias de fato, com violência, sabe, cuspindo fogo pelas ventas. E detalhe, muitas vezes essa ira vem como protesto por terem descoberto algum pecado seu. Quando você está agindo em pecado e você é confrontado. Isso é uma ira ruim. Como uma expressão natural, animalesca. Então temos uma diferença muito grande. Nós temos a ira correta, que é se indignar com o pecado e com a injustiça, e nós temos a ira que é um rompante de destruição, é um rompante do mal, é a manifestação do mal, vamos dizer assim. Quando a gente quebra tudo. Ah, mas então Jesus praticou a ira errada. Por quê? Porque ele desceu o pé na banca dos comerciantes do templo. Sim, ele fez isso, pessoal. Mas ele fez isso porque ele estava contra o pecado, ele estava se irando diante do pecado. Todas as manifestações que nós vemos na Bíblia de ira de Deus, ira de Cristo, são manifestações de ira contra pecado, contra injustiça. Então é esse o recado que eu tinha para vocês. A ira é pecado ou não é? Qual é, afinal? A ira é pecado, desde que seja a ira explosiva de uma maneira natural. Já a ira diante do pecado, diante da injustiça, ela não é